Paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio. Nesse áudio eu queria falar sobre reza e oração, né? Muitas pessoas ficam em dúvida. Devo orar ou devo rezar, né? Qual a diferença da reza para a oração? O que é rezar? O que é orar? E qual é o certo? É rezar ou é orar de acordo com as escrituras, com os ensinamentos de Jesus? Então vamos meditar um pouco sobre este assunto, né? Vamos meditar um pouco e no final concluir, né? Qual é o certo? Se é rezar ou é orar? Se Jesus ele rezava ou ele orava? Se os discípulos rezavam ou oravam, né? Vamos lá. O que é rezar, né? A reza é algo sempre repetitivo, isto é, feita várias vezes, né? E sempre com as mesmas palavras, né? Por exemplo, tem pessoas que rezam 5, 10, 20 vezes uma mesma reza. E sempre pronunciando as mesmas palavras, né? E palavras que não foram ditas por você e nem tampouco combinam com o que você está sentindo, né? A reza é algo elaborado por alguém, né? E ela é tão repetitiva que qualquer pessoa decora e pode rezar sempre a mesma reza, né? Você reza uma oração 10, 20 vezes e tá ali uma pessoa que você nem conhece que reza a mesma reza que você, né? Porque não é algo que vem de você, do que você está sentindo, né? Qual o erro, né? O erro é que Jesus ele condena essa forma de rezar, pois ele mesmo diz não se agradar de vãs repetições, isto é, de orações que contenham sempre as mesmas palavras, né? Vamos ver o que disse Jesus em Mateus 6:7. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse, ó, nos ensinando a orar. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 6:7, né? Jesus diz que não devemos repetir palavras ao orar, né? Pois isso não agrada a Ele. Ele diz também, né, que Ele só muito fala e ao falarem muito, penso que por isso Deus os ouve, né? Observe, você reza ali uma oração, uma reza 10, 20 vezes, porque você acha que somente se você orar 10, 20 vezes, Deus ele te ouve, quando na verdade a primeira vez que você reza, Deus ele já te ouve, né? Então as outras vezes que você rezou é em vão, né? Porque Jesus está dizendo aqui que é o mesmo pensamento do gentio, que eles pensam que Deus só irá ouvir se eles rezar muito, se eles passar longas horas rezando, como tem pessoas que acham que para Deus ouvir precisa elas repetir 20, 30, 40, 50 vezes a mesma oração, falando muito, repetindo as vãs repetições, fazendo vãs repetições, né, e achando que Deus o ouve, né? E o que Jesus Cristo diz aqui, né? Como gentios, fazem como gentios, né? Que por muito falarem, pensam que serão ouvidos. Ou seja, você não acredita que se você orar a oração uma vez, Deus te ouve. Você precisa orar 10, 20, 30 vezes, porque é assim que te ensina, de maneira errada, como sempre. Veja bem, você reza Ave Maria 5, 10, 20 vezes. Tanto que o Padre mandar você rezar, né? Aí você está o quê? Você está sempre repetindo as mesmas palavras e a mesma reza diversas vezes. Está fazendo justamente o que Jesus disse para não fazer, pois Jesus disse que não devemos usar de vãs repetições ao orar. O que é vãs repetições, né? Explicar para você o que é vãs repetições, né? As vãs repetições é você dizer algo diversas vezes sem ter necessidade alguma, né? Por exemplo, você chega até a padaria e você diz 10 vezes assim, olha, vendedor me dê pão, 10 vezes, né? Observe que se você disser uma ou duas vezes, ele já te ouve, ele já entende o recado, ele já vai te atender. Então não tem necessidade de você pedir 10 vezes, é o que? É vã, né? Essas 10 petições são vã, é disso que Jesus fala, das vãs repetições, o que não tem necessidade, né? Você já pensou nisso?
e chegar ali na padaria e você pedir 10, 20, 30 vezes pão. Mas não precisa. Você mesmo é a primeira vez, não precisa disso. Basta pedir uma, 2 vezes. Então com Deus é do mesmo jeito. Não precisa você dizer para ele ali 10, 20 vezes uma coisa. Jesus, ele nos ensinou a orar, a pedir sempre, mas nós temos que pedir sempre de uma maneira diferente, porque a cada vez que nós pedimos, nós estamos sentindo algo diferente, e devemos pedir baseado no que sentimos, porque a oração, ela consiste em nós dizer para Deus o que sentimos, né? Outra coisa, alguns dizem assim, mas Jesus orou por 3 vezes, a mesma oração, né? As mesmas palavras, né? Por que Jesus, ele repetiu a oração? Por que ele repetiu a oração, né? Vamos saber o que é oração? Depois eu vou explicar para você por que Jesus, ele repetiu. As 3 vezes ele falou a mesma coisa, né? O que é oração? Orar é falar com Deus, né? É dizer o que estamos sentindo no momento. Deus, ele se agrada e quer que tenhamos um diálogo com ele, né? Orar é conversar com Deus, como quando, né, nós conversamos com um amigo, né? Imagine aí, quando você vai conversar com um amigo seu, você não vai orar ali a Ave Maria, o Pai Nosso. Por quê? Porque ao conversar com o seu amigo, você vai contar o que você pensa, o que você sente, o que você está passando, não é verdade? Pois é desta maneira que Deus, ele quer que nós busquemos ele. É dessa maneira que os discípulos buscavam. E é dessa maneira que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. O maior exemplo de como devemos orar é o Senhor Jesus Cristo, que sempre em suas orações ele dizia ao Pai o que ele sentia e se usava das suas próprias palavras. Jesus, ele nunca pegou ali uma oração feita por um dos apóstolos dele, por ninguém, para falar com o Pai, porque Jesus falava o que ele sentia. Nisso consiste a oração, você dizer para Deus aquilo que você está sentindo, como quando você desabafa com um amigo. É assim que Deus quer que sejamos com ele. A oração é uma conversa, é um desabafo com o Senhor. É assim que Deus quer que nós busquemos ele como um amigo, né? Conversar com ele, dizer o que sentimos, o que pensamos, o que queremos pedir, o que queremos agradecer, usar as nossas próprias palavras e não de palavras ditas por uma pessoa que não tem nada a ver com o que nós estamos sentindo. Imagine, eu quero pedir algo a Deus e eu estou precisando disso, eu vou orar ali a Ave Maria, como é que eu vou dizer a ele o que é que eu estou querendo, o que é que eu estou sentindo? Não tem como. Né? Porque é uma oração que não tem nada a ver com o que eu estou sentindo, e a oração consiste em eu buscar Deus de todo o meu coração e dizer a ele o que eu sinto. É assim que nós fazemos, era assim que Jesus fazia, era assim que os apóstolos faziam, e é assim que até hoje nós fazemos. Imagine aí, você está triste, aí você quer falar com Deus, aí você reza ali um monte de reza que nenhuma delas diz o que você sente, né? Como é que você vai se sentir bem se você não está dizendo para Deus o que você sente? É por isso que ao fazer isso, você não encontra alívio, você não se sente vazio daquela tristeza, você não se sente em paz, você não se sente leve, você não sente alegria. Por quê? Porque você está se utilizando de uma reza feita por outra pessoa para dizer o que sente, e no entanto você não diz com as suas próprias palavras o que você sente ou quer, e a reza feita não tem a ver com o que você está sentindo e está querendo. É por isso que muitas vezes você reza e você não encontra o alívio. Agora experimente falar com Deus o que você sente, o que você está passando, e até chorar para você ver como você vai se sentir melhor. Por exemplo, a oração é assim, ó, você está triste, né? E você conversa com Deus, você diz o que você sente, tipo, Senhor, eu estou triste. E aquilo que o seu coração vai sentindo, você vai dizendo, você vai desabafando com o Senhor, né? Você está triste, diz ao Senhor, estou triste, diz o porquê você está triste, né? Deus, ele vai te ouvir, Deus, ele vai atender a sua oração, né? E você sentirá uma paz, uma alegria e uma força para continuar, né? Porque o Senhor atendeu, você sente que ele aliviou, você sente que ele te ouviu, porque você sente ele responder.
Você se sente melhor, mais leve, mais feliz, né? É sempre assim, quando conversamos com o Senhor, né? Então, você deve sempre dizer a Deus o que você sente, o que você precisa e quer, né? Observe que o nosso Senhor Jesus, ele sempre conversava com o Pai, ele sempre dizia o que sentia, o que queria, né? Jesus, ele desabafava com o Pai, ele sempre conversava, ele pedia e agradecia ao Pai. E Jesus, ele nos ensinou a maneira como devemos orar. Observe que todas as orações são voltadas para Deus e nunca para Maria ou outros servos, né? Como, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina como devemos orar ao Pai, né? Mostrando sempre reverência, gratidão e total submissão a Deus, né? Observe que é somente o Pai, né? Ou seja, é somente Deus que aparece na oração do Pai Nosso e mais ninguém, né? Como você pode ver lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15. Você pode ver que Jesus estava nos ensinando a orar. E observe que não aparece mais ninguém a não ser o Pai. Né? E que as orações do Senhor, Ele sempre nos ensinou a orar a Deus. Ele nunca nos ensinou a orar a algum santo que estava na glória, que havia morrido. Não, é sempre a Deus. Porque a oração ela só deve ser direcionada a Deus. Ela também não pode ser direcionada a anjos. Né? Por quê? Porque os anjos, eles foram feitos para se submeter à vontade de Deus. Eles não foram feitos para se apresentar diante de Deus e pedir por ninguém. Eles foram feitos apenas para executar as ordens de Deus. Eles não têm permissão para comparecer diante de Deus e pedir nada por você. Porque a missão deles é apenas Deus dizer, Deus determinar e eles fazer, né? Os únicos que têm permissão para interceder por nós é Jesus e o Espírito Santo, ninguém mais. Os anjos, eles só executam as ordens de Deus, né? Eles não têm permissão para se apresentar diante de Deus e pedir nada a Deus, porque eles foram feitos para executar ordens e não para dar ordens. Então você também não deve orar para anjos, né? E eles devem total submissão a Deus. Não adianta você pedir um anjo para fazer isso ou aquilo, porque o que Deus manda fazer é o que ele faz. Ele só faz o que Deus manda. Você manda um anjo fazer uma coisa, ele vai obedecer a Deus. Ele só tem submissão a Deus. Ele só obedece a Deus e mais ninguém. Os anjos, eles são somente submissos a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Somente. Né? Nenhum ser humano pode dar ordem a anjo porque ele não obedece. Ele só obedece a Deus. Né? Jesus, ele também diz em Mateus 6,6, né, que devemos orar, que ao orar nós devemos entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e orar ao Pai, né? Observe que mais uma vez é o Pai que aparece. Não, Jesus, ele não disse, entrai no teu quarto, orai para santo tal, ou profeta tal, ou orai para anjo tal, não, é somente o Pai. Jesus diz, entra no teu quarto e orar ao teu Pai. Observe que não é a teus irmãos, não é a tua mãe, não, é ao teu Pai. Quem? Teu Pai Celestial, que está no céu, é Deus, né? Jesus nos ensina a orar ao Pai, a Deus somente. E veja que esse tipo de oração, voltado para Maria, voltado para os profetas, para os apóstolos, né, para os santos, né, não aparece em nenhuma passagem bíblica, nenhum apóstolo ou profeta orando a outro servo que já morreram, né, pois eles só oravam e só oram a Deus, né, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né. Jesus, ele orou por 3 vezes a mesma oração no Getsemane, porque Jesus, ele sempre dizia o que ele estava sentindo, né? Jesus, ele estava naquele momento muito triste, angustiado, e tudo o que ele queria, né, era sair daquele momento. E tudo o que ele conseguia dizer era aquilo que ele mais queria, que era fugir daquilo, né? Então Jesus, nas 3 vezes, ele repetiu o mesmo, porque era o mesmo que ele queria, era o mesmo que ele sentia. Ele estava angustiado, ele estava triste, o que ele mais queria era sair daquilo. Então ele não conseguia dizer outra coisa a não ser, Pai, se possível for, tira de mim esse cálice, tira de mim essa tristeza, essa dor, esse sofrimento, porque nas 3 vezes ele queria a mesma coisa. Ele estava triste, ele estava angustiado, e nas 3 vezes ele queria que
aquilo fosse tirar dele. Por isso que nas 3 vezes ele repete, porque ele estava dizendo o que ele estava sentindo. E tudo o que ele estava sentindo era aquilo. Jesus não poderia dizer outra coisa que ele não estava sentindo, porque a oração consiste em você dizer o que você estava sentindo. Jesus falou a primeira vez era o que ele estava sentindo, a segunda vez era o que ele estava sentindo, a terceira vez era o que ele estava sentindo, né? Jesus, ele dizia o que ele sentia e ele estava expressando ali a sua dor, a sua angústia e o que ele queria, né? Por isso que ele falou as 3 vezes, né? Não, o que não podemos dizer que Jesus usou de vãs repetições, como temos que usar essa passagem para dizer que nós devemos orar sim, rezar uma oração 10, 20, 30 vezes, né? Porque Jesus, ele estava falando o que queria, o que ele sentia. No entanto, as vãs repetições, além de repetidas por diversas vezes, né? Você nem sequer diz a Deus o que você sente. Jesus não usou palavra ou reza feita por outra pessoa, como as rezas que as pessoas rezam 10, 20, 30 vezes. Ele usou as suas próprias palavras e falava ao Pai do que ele estava sentindo e o que ele queria, né? Para nos ensinar a verdadeira forma de conversar com Deus. A oração é uma conversa com Deus, né? Uma conversa somente entre você e ele, em que você desabafa com ele, fala do que você sente, precisa, né? Do que pensa, do que está sentindo, né? Portanto, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós devemos orar, né? Ou seja, dizer o que sentimos e não rezar, se utilizar de uma oração feita por outra pessoa que não diz o que nós estamos sentindo. Imagine o que é você chegar para se declarar para uma pessoa, você leva o seu amigo, você vai mandar o seu amigo se declarar no seu lugar. Como é que o seu amigo vai dizer o que é que você sente por aquela menina? É você que tem que dizer. Então é assim que você faz quando você se utiliza de uma reza para falar com Deus. Você está colocando uma pessoa para dizer o que você sente, sendo que só você sabe. É exatamente isso que você está fazendo. E não deve fazer isso. Você é que deve dizer. Você que deve conversar com Deus. Assim como é você que tem que chegar até a garota, falar para ela o que você sente. Da mesma forma é você que tem que chegar para Deus, dizer o que você sente. Se utilizar das suas palavras para dizer e não de palavras feitas por outra pessoa. Você nunca vai ver Jesus e os apóstolos rezando uma reza 5, 10 ou 20 vezes. Nem terço, nem outra qualquer reza que ensinaram você a orar, né? Que você aprendeu, que você decorou, né? Que é repetida tantas vezes que qualquer pessoa reza a mesma reza que você. Você está aqui no Brasil, está rezando a Ave Maria, lá do outro lado tem a pessoa rezando a mesma Ave Maria, porque é uma oração decorada, né? E é algo que nem foi você que disse, não é o que você está sentindo e que não se encaixa com o que você está passando ali. É por isso que você não encontra alívio, porque você não diz o que você sente. Então, você deve sempre conversar com Deus, né? Dizer a Ele o que você sente, o que você quer, né? Agradecer a Ele por tudo, né? Ou seja, peça e Ele te dará com as suas próprias palavras. Pergunte e Ele te responderá. Busque a Ele verdadeiramente de todo o seu coração e você o encontrará, né? Conte sempre com Ele em tudo. Ele te ajudará, Ele estará com você e te orientará, né? Diga ao Senhor o que você sente, aquilo que você quer. Quando você chega para uma pessoa, você diz o que você sente. Quando você chega para uma pessoa, você quer desabafar, você não vai ali ficar orando Pai Nosso para ela, Ave Maria não, Salve Rainha não. Você diz assim, olha, eu estou angustiado, eu estou desesperado por causa disso, daquilo, né? Então é assim que devemos buscar o Senhor. É dizer a Ele o que nós estamos sentindo. É se utilizar das nossas próprias palavras, de acordo com o que sentimos, para conversar com o Senhor. A oração é uma conversa com Deus, né? É uma conversa com Deus. Então, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, nós devemos orar. Por quê? Porque orar é conversar com Deus, né? É um diálogo com Deus, um desabafo. Como quando você conversa com seu melhor amigo. A reza é algo elaborado, é como no coral.
A escola põe ali um monte de criancinha para cantar a mesma música. É um coral. Elas não estão dizendo o que elas estão sentindo, mas elas estão fazendo ali uma apresentação que lhe ensinaram. É isso que você faz. Então, não queira sempre ser um papagaio e repetir o que alguém disse. Diga ao Senhor o que você sente, o que você quer. E você sentirá o Senhor te ajudando, né? Então tá aí. Devemos orar sempre, né? Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém. Fica aí com essa dica.